Então, continuando com o nosso curso de projeto elétrico, nós vamos para a nossa quarta aula, hoje falando então sobre as famosas tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Essas tomadas de uso geral, elas são utilizadas em aparelhos que não demandam uma grande quantidade de energia. No caso, são as tomadas que nós estamos mais familiarizados, né? Quando você vai utilizar um ferro de passar roupa, um carregador de celular, a fonte de energia de um computador, assim por diante. Então, a norma ela traz para a gente que, no mínimo, uma tomada para cômodos com dependências de área inferior ou igual a 6 metros quadrados, no caso de lavanderia, despensa, closet e assim por diante. E cômodos com dependências com área superior a 6 metros quadrados, conforme a gente já viu também anteriormente, no mínimo uma tomada para cada 5 metros de perímetro. E as nossas tomadas de uso específico são tomadas geralmente em 225 volts, uma tensão superior, porque tem dois condutores fase, tá? E ela é destinada para um aparelho específico, seja para um ar-condicionado ou para um chuveiro, que geralmente nós utilizamos mais em residências de baixa tensão. Então, a quantidade varia de acordo com o número de aparelhos. Obrigatoriamente, eu coloco uma tomada de uso específico em cada banheiro. Agora, nos quartos, não tem tanta obrigatoriedade de você colocar uma tomada para ar-condicionado, mas geralmente eu deixo, porque mesmo que o cliente não vai utilizar naquele momento, futuramente ele pode precisar de uma demanda para atender algum determinado aparelho de ar-condicionado. E aqui a norma fala que no máximo a 1,5 m do equipamento deve ficar essa tomada, para você não ter que fazer emenda em fio, ou seja, fazer gambiarra. A potência, geralmente a gente utiliza uma potência média entre os aparelhos, porque você nunca consegue saber qual aparelho que o cliente vai comprar, mas você consegue prever, de acordo com o tamanho da sua área em metros quadrados, você consegue prever uma média de potência. Então você já dimensiona de acordo com a média de potência que pode ser utilizado naquele cômodo. Aqui nós temos uma representação gráfica, o funcionamento das tomadas de uso geral. No caso, tomada de uso geral, nós temos apenas um condutor fase, e tomada de uso específico nós temos dois condutores fase, né, que nós temos uma tensão de 220 volts. E nas tomadas de uso geral, nós temos a tensão de 127 volts, tá? Então você pode ver, ó, que aqui do condutor vai sair um fase e um neutro, e obrigatoriamente também a proteção, que é o nosso terra. E essa fase, ó, ela vai alimentar uma tomada, o neutro também, ó, e ela está ligada no terra. Essa é a configuração mais simples de uma tomada de uso geral, beleza? E aqui também, ó, ele está na fase, neutro e terra, tudo da mesma forma. Então você vai perceber que quando a gente vai fazer um projeto elétrico, todas as tomadas de uso geral vão seguir essa configuração: fase, neutro e terra. E as tomadas de uso especial sempre serão duas fases e o nosso terra, beleza? E as nossas tomadas de uso específico, elas não têm neutro, elas têm dois condutores fase e a proteção, que é o nosso terra. Aqui você pode ver também que no quadro de distribuição nós temos um disjuntor diferencial residual bipolar. Esse disjuntor diferencial, ele consegue controlar a entrada e a saída de corrente, ou seja, se ele percebe que tem alguma fuga de corrente, está saindo mais do que entrando, então se a energia do seu cliente está vindo mais cara, pode ser que ela tenha alguma fuga de corrente, algum problema ali na sua instalação elétrica ou no seu equipamento. Então, se você tem esse disjuntor diferencial, ele consegue identificar esse problema, tá bom? E o nosso barramento de proteção, ele faz a proteção dos circuitos e proteção também das pessoas, tá? Inclusive, nós temos o IDR, que é um disjuntor específico para garantir a segurança das pessoas. Então, se alguém coloca o dedo na tomada ou o eletricista coloca um dedo no fio e ele está ligado certinho no IDR, ele consegue verificar isso daí e ele evita que tenha um acidente com a pessoa que está trabalhando naquele local. A norma também diz que em banheiros, cozinha, lavanderia, áreas molhadas, a gente deve obrigatoriamente colocar um IDR, que é o disjuntor diferencial residual, para a segurança de quem está trabalhando naquele local. Bom, nós temos também o interruptor paralelo, que ele é utilizado em casos específicos, quando você tem uma escada e você quer ligar embaixo e ligar em cima da escada também, ou você tem uma sala com duas entradas, você quer ligar na primeira entrada e na última entrada, assim por diante. Então você vai fazer uma configuração diferente e você não vai utilizar apenas o retorno, ou seja, nós temos uma fase passando pelo interruptor 1 e desse interruptor 1 nós vamos ter dois retornos passando no interruptor 2. Desse retorno sai apenas um
para a lâmpada e o neutro do circuito conectando na lâmpada. Então aqui você consegue desligar aqui e ligar aqui, desliga aqui e liga aqui também, da mesma forma. Então é isso, galera, vamos terminando por aqui a nossa aula. Nós falamos sobre tomada de uso geral, tomada de uso específico, e se ficou alguma dúvida, você pode enviar algum e-mail para a gente que nós vamos estar respondendo as suas dúvidas, tá bom? Eu espero vocês então, até a próxima aula.